Neste vídeo eu vou mostrar para vocês aqui como é que a gente faz para poder importar os dados de campo de uma amostragem estratificada que está numa planilha de Excel para dentro do Mata Nativo. Então, como eu estou com uma planilha aqui, que é uma planilha de exemplo, e dentro dessa planilha aqui eu tenho as colunas parcela, que é obrigatório, aqui eu tenho a área da parcela, não é obrigatório, mas adianta o processo de importação. Eu tenho a coluna número da árvore, que é obrigatório. Eu tenho que ter pelo menos uma informação da espécie, aqui eu tenho o código da espécie, nome científico, nome comum e família, porque aí o projeto fica mais completo. Mas, por exemplo, se você tiver só a coluna nome comum, você já consegue fazer a importação. Não é obrigatório ter todas essas informações. Você tem que ter pelo menos uma informação de espécie. Aqui eu tenho o CAP em centímetros e a altura total em metros, tá? O CAP sempre em centímetros e a altura total sempre em metros. Então, um detalhe que a gente tem que informar aqui é que, como o projeto é de estratificada, eu tenho uma coluna extrato aqui, porque essa coluna também vai adiantar aqui o processo de importação. Por quê? Porque eu definindo essa coluna extrato aqui e eu criando aqui os meus extratos, por exemplo, aqui nesse exemplo eu tenho 2 extratos. E aí eu classifiquei as minhas parcelas aqui dentro de cada extrato. Então a minha parcela 1 está dentro do extrato 1, a minha parcela 2 está dentro do extrato 1 também, a minha parcela 3 está dentro do extrato 2 e assim por diante, tá? Então eu vou classificando as minhas parcelas dentro de cada extrato aqui. E a área do extrato aqui eu coloco só para ter um controle, porque essa coluna área do extrato ela não vai ser utilizada durante a importação. Então o extrato 1 tem 8 hectares, a área do extrato tem 100 hectares e o extrato 2 aqui tem 10 hectares, tá? Então, são essas informações que a gente tem que ter aqui, a informação mínima que a gente tem que ter numa planilha para a gente poder fazer a importação para dentro do Mata Nativo. Então, sempre lembrando aqui que o CAP tem em centímetros e altura em metros. Se você tiver o DAP, não tem problema. Você pode colocar o DAP aqui, que o próprio Mata Nativo vai calcular o CAP durante a importação. E aqui, como a gente tem o CAP, o próprio Mata Nativo vai calcular o DAP também durante a importação. Se você quisesse ter aqui também a altura comercial, não teria problema. A gente só tem a altura total aqui, mas se você quiser calcular, por exemplo, um volume comercial de alguma coisa lá do seu inventário, você pode ter a altura comercial aqui que você vai conseguir fazer esse cálculo, tá? Então essa aqui é a parcela, a planilha padrão que a gente tem que ter para fazer a importação. Eu vou fechar a planilha aqui, eu vou entrar aqui no Mata Nativo agora, eu vou clicar aqui em novo projeto, vou colocar o nome do projeto aqui. E é muito importante você escolher aqui o tipo de projeto casual estratificada, porque se você não escolher esse tipo de projeto aqui, se você deixar, por exemplo, casual simples, você não vai conseguir achar o cálculo de estatística estratificada dentro do projeto depois que você estiver trabalhando. Então tem que escolher casual estratificada aqui e eu vou clicar aqui em criar projeto. Agora eu vou clicar aqui no nome do projeto para abrir e agora aqui na aba projeto eu vou clicar aqui em importar planilha. Vou selecionar a planilha aqui, também carregar arquivo, vou clicar aqui, eu vou selecionar o arquivo aqui. Ó. Aqui, se você tiver uma planilha específica para importação, você pode escolher a planilha aqui. Ó. Planilha escolhida, você pode escolher aqui a planilha, que a hora que você escolher, os dados da planilha vão aparecer aqui. Então, aqui agora a gente clica em prosseguir. Nesse passo aqui agora, qual que é o dado que eu tenho aqui na minha planilha? Ó, as colunas da planilha, eu tenho aqui o CAP. Então tem que deixar marcado aqui o CAP, tá vendo? Eu possuo o CAP ou o DAP? Eu possuo o CAP, porque aí o Mata Nativo vai calcular o DAP automaticamente. Se fosse o contrário, você teria que clicar aqui em DAP para ele poder calcular o CAP automaticamente. Outro detalhe, a grafia das minhas colunas aqui da planilha são iguais às grafias que tem aqui no software. Então, inclusive letra maiúscula, acentuação, espaço em branco, tudo isso é levado em consideração. Então, quando você tem essa característica aqui do nome das colunas da sua planilha, você consegue clicar em auto-associar. Caso contrário, eu teria que clicar item por item aqui e clicar em associar para a gente poder fazer a associação dos dados que a gente quer importar para dentro do Mata Nativo. Então, nesse caso aqui, eu vou clicar aqui em auto-associar, que ele vai associar tudo para mim automaticamente, tá vendo? A área do extrato, como eu tinha dito antes, ela não vai ser utilizada, então a gente pode clicar aqui em prosseguir. Nesse passo 3 aqui, que é a parte de consistências, ele lista aqui para a gente todas as variáveis e o limite inferior e superior de cada uma delas, tá? Então, por exemplo, a parcela está variando de 1 até 15, o número da árvore está variando, por exemplo, de 1 até 19 e aí por diante, tá? Então, são os limites para a gente poder visualizar aqui as informações que a gente está importando. E aqui em erros encontrados seria, por exemplo,
um CAP sem preencher, uma altura sem preencher, então qualquer célula vazia ia aparecer aqui embaixo para a gente, tá? Eu vou clicar aqui embaixo agora em prosseguir, e aqui na lista de espécies, o que acontece? Ele lista aqui para a gente, ele afunila aqui para a gente o número de espécies que estão sendo importadas, nesse caso são 37, tá? E aí o que a gente faz aqui? Você pode ver que tem uma linha aqui de laranja, que ele me chama a atenção que pode ser que exista uma inconsistência, mas isso não quer dizer que seja alguma coisa de errada que está na sua planilha. Então, para a gente poder visualizar isso, a gente pode ordenar aqui pelo nome científico, por exemplo, ele vai ordenar por ordem alfabética, e aqui a gente verifica aqui se tem algum nome parecido com esse aqui, ó. Tá vendo? Cássia aqui não tem nenhum outro nome de Cássia, e ele procura também pelo segundo nome, Ferrugine aqui. Vamos ver se tem algum nome Ferrugine aqui para baixo, ó. Olha lá, a gente achou aqui, ó, tá vendo? É a mesma coisa. Então, ele pintou de laranja para poder te chamar a atenção, mas não quer dizer que isso seja um erro. Aqui no nome aqui é Ruão, o nome comum, e aqui em cima o nome comum aqui é Canafístula. Então, isso aqui não é o erro, então você pode ignorar. Se você tivesse que corrigir isso aqui, basta você clicar aqui em editar, no nome que está errado, faz a edição, e a hora que você fez a edição, essa linha de laranja ela vai subir, e esse número de espécies aqui vai diminuir, por exemplo, de 37 para 36, para 35, à medida que você vai corrigindo. Vou clicar aqui em prosseguir. Aqui na lista de parcelas, ele me lista aqui quantas parcelas que eu estou fazendo importação e qual que é a área. Então eu já tenho a coluna de área lá, então ele já preenche aqui para mim automaticamente. Essa área aqui é obrigatória preencher. Se ela não tiver preenchida, você clica aqui em preencher, coloca aqui no campo área para todas as linhas, coloca o valor aqui em metros quadrados e clica em preencher, que ele vai preencher isso aqui para você. Seguindo, clicando em prosseguir aqui, ele vai te mostrar aqui o que você está fazendo importação, para você poder bater o olho e verificar aqui o que é que está sendo importado. Aqui a gente pode fazer, por exemplo, aqui, colocar aqui uma ordenação aqui do CAP e do DAP também, e da altura, para a gente poder verificar os possíveis outliers que tem aqui. Então a gente tem que ver aqui se essas informações estão dentro das informações que a gente coletou em campo, né? Então, por exemplo, o DAP máximo que eu tenho aqui é 46,15, o DAP mínimo e o DAP máximo que eu tenho aqui é 115,23. A mesma coisa para a altura. Então você pode fazer a ordenação. Se tiver alguma coisa de errado, você cancela aqui, vai lá na sua tabela, faz a correção e volta a fazer a importação de novo. E aí, por fim, clica aqui em importar, tá? Clicando aqui em importar, a gente aguarda um pouquinho, isso vai depender da quantidade de dados que você tem aí. E aqui está a lista da planilha que foi importada aqui para dentro. Você pode ver que o DAP foi calculado aqui automaticamente, né? Então aqui a gente já tem aqui as árvores. Aqui você pode alternar entre as parcelas, tá? Você pode enxergar qualquer parcela aqui ou você pode enxergar todas as árvores das parcelas. Aqui na tela de parcelas aqui, a gente tem aqui as 15 parcelas com área em metros quadrados. E um detalhe aqui é o seguinte, está vendo que a gente já tinha a coluna extrato lá? Ela já foi atribuída aqui também, ó. Então você não tem que fazer isso aqui manualmente. Senão você teria que vir aqui, ó, clicar aqui e atribuir qual que é o extrato daquela parcela, tá? Então aqui já está feito. Uma coisa que a gente tem que fazer aqui é que a gente tem que clicar aqui agora no botão grupos e a gente tem que preencher aqui a área de cada extrato, porque esse preenchimento ele não é feito automaticamente, tá? Então o que eu vou fazer aqui, ó, área em hectares, eu vou colocar aqui o valor de 8 e aqui o valor de 10 para a gente poder finalizar aqui o cadastro dos extratos. Feito isso, eu posso clicar aqui em fechar e o processo aqui já está quase pronto para você começar a calcular. Próximo passo aqui agora, você clicar aqui em fórmula, né, em fórmulas e cadastrar aqui a sua própria fórmula de volume aqui para você poder utilizar durante o trabalho, tá? Porque a gente não recomenda que seja utilizado aqui o volume cilíndrico, esse aqui é de um cilindro perfeito, e a gente sabe que não existe nenhuma árvore com esse cilindro perfeito. Então cadastre aqui uma ou mais fórmulas que você vai utilizar aqui no seu inventário para você poder utilizar lá durante o cálculo. Por exemplo, aqui a gente está trabalhando com 2 extratos, você poderia trabalhar, por exemplo, com uma fórmula para o extrato 1 e outra fórmula para o extrato 2. Basta você clicar aqui em inserir e cadastrar essas fórmulas aqui para serem utilizadas. Feito isso, o processo já está pronto para poder fazer os cálculos que você precisa.